uma hora que parece que emenda com uma outra guerra que a gente já está assistindo entre a Rússia e a Ucrânia, e agora a tal de Israel contra a Palestina também, é uma guerra, até uma guerra santa, como eles denominam, e agora aparece aqui líderes da França, da Alemanha, da Itália, do Reino Unido e Estados Unidos que expressaram apoio a Israel e condenaram o Hamas por suas ações terroristas. Os países dizem que o grupo não representa o povo palestino e se comprometeram em apoiar o Estado judeu contra a ofensiva do grupo extremista. Em declaração conjunta, que foi emitida pelos líderes mundiais, incluindo o presidente Emmanuel Macron, da França, o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, a primeira-ministra, Giorgia Meloni, da Itália, o premier Rishi Sunak, do Reino Unido, e o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, eles se comprometeram a apoiar Israel em seus esforços de autodefesa e na proteção do seu povo. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada nesta última segunda-feira, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, disse que o ataque do Hamas a Israel no sábado não pode ser visto como um fato isolado. Segundo ele, o episódio é decorrente de anos e anos de tratamento discriminatório de violências, não só na própria faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. Apesar disso, Amorim declarou que o ataque a civis é injustificável e deve sim ser condenado. Exemplificando ações anteriores que podem ter motivado o ataque, o assessor cita a operação com drones do governo de Israel contra o campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, no mês de julho. O episódio causou a morte de 9 pessoas. Segundo o Celso Amorim, isso não justifica, volto a dizer, mas o que eu vejo é que o resultado dessa atitude, do aumento dos assentamentos israelenses, é a dificuldade de avançar no plano de paz. Para Amorim, uma das motivações do ataque foi a postura do governo israelense de se recusar a fazer concessões e reconhecer o legítimo direito dos palestinos. Em relação aos brasileiros que se encontram no território do conflito, o assessor disse acreditar que o governo brasileiro irá conseguir resgatá-los. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 20 mil brasileiros vivem em Israel e também na Cisjordânia. Até domingo, dia 8, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, em Israel, recebeu os dados de cerca de 1.000 brasileiros que estão na cidade, em Jerusalém, e querem voltar ao Brasil. Segundo o Itamaraty, a maioria deles é de turistas. Ô Marcelo, a gente vê aqui duas posições, uma dos Estados Unidos, agora com o grupo aí da União Europeia, querendo pôr lenha na fogueira. E o outro a gente vê o Celso Amorim, primeiro-ministro brasileiro, dizendo que isso tudo só vai aumentar os confrontos, tem que ser analisado o contexto geral. Como é que você vê essa questão aí? Quem que está certo nessa história? Olha, eu vejo que o ministro Celso Amorim, ele deveria ficar de boca bem fechadinha, né? Quem deve decidir o que é de direito dos palestinos, lá, dos judeus e tudo mais, é o povo de lá. Quem está ali sofrendo os problemas e tem interesses territoriais, religiosos na região. Não é o Brasil ou qualquer outro país que vai definir ou vai opinar sobre as questões ali do território ou questões religiosas. Como é que ele vai dizer que um tratamento discriminatório e tal? A partir do momento que existe morte, já passa a ficar errado todo mundo. Agora, quando tem morte da forma que aconteceu agora, promovida pelo Hamas, aí, olha, não tem como você aceitar, qualquer tipo de justificativa, nem de passado, nem de presente, nada, absolutamente nada. Você vê as pessoas sendo assassinadas a sangue frio, civis, pessoas que nada têm a ver aí com essa negociação, conflito, seja lá o que for, sendo assassinadas a sangue frio. É triste a gente ver no que está se transformando o mundo, né? O mundo, nessa violência, as pessoas não têm a capacidade do diálogo, a capacidade da conversa, né? Isso não é só lá, está se polarizando em todo o mundo. Todo mundo. Será que a União Europeia, Estados Unidos e outros países estão totalmente erradas? Será que os outros países que apoiam aí o Hamas
ou até mesmo aqui internamente, quem apoia o Hamas está certo? Eu digo para vocês que nessa história, quem está certo é quem apoia a vida. Quem estiver apoiando a vida é o que está certo, né? É o que está certo. Porque do jeito que está e do jeito que tem chego aqui as informações para nós aqui, os vídeos, olha, não tem nem palavras para dizer a sensação que a gente tem ao ver, né, as pessoas. Claro que a retaliação ela vai existir, né? Infelizmente ela vai existir. Infelizmente ela vai existir. E é triste a gente ver o estado e o estágio que as coisas estão chegando. E no momento, né, que as situações poderiam ser amenizadas, aí vem os nossos líderes e outros líderes dizendo, olha, não justifica, mas esse tal do mas nas frases traz um problema dramático para as famílias e para as pessoas que tiveram pessoas assassinadas nesse conflito. Ô, Marcelino, eu gostaria de ouvi-lo também nesse contexto aqui, porque a gente está vendo que explodiu uma guerra que a gente nota desde 1967, quando foi feito o tratado, enfim, mas se a gente voltar bem antes, em 1948, que foi reconhecido como Estado, e até hoje não é reconhecido, é uma terra santa, porque tem Israel, né? Aquela questão toda que a gente meio que sabe, e deu-se essa divisão justamente por todos acharem que aquela terra é deles. Então a gente vê que o ser humano, mesmo no contexto da religião, não sabe dividir, coisa que Deus põe na prática, né? Você saiba dividir, vamos dividir o pão com os irmãos, enfim. Seria muito mais harmônico se eles chegassem num consenso de que essa terra é deles, né? Não é de um povo só, é de todos os povos, né? Porque isso pode englobar vários tipos de religião. Agora, o que a gente vê é essa guerra. Os Estados Unidos diz que esses anos todos veio tentando aí aparar as arestas, aproximar um lado do outro, mas hoje a gente pode dizer que não conseguiram, né? Porque estourou o que a gente estava achando que fosse, que fosse ser conseguido, né? Essa vitória, no caso, da não guerra. Né? Mas pelo jeito que a gente está vendo aqui, fora a raiva. E hoje no Hamas a gente vê que na própria constituição deles, né, que eles se veem como um Estado, tem lá que tem que dizimar todos os israelenses. Então, e em outro contexto a gente vê a mesma coisa. Em Israel, agora cercando lá a faixa de Gaza, todas as cidades que compõem aquela região, e fechando a água, não deixando entrar alimento, cortando a luz, tanto que a própria ONU acaba se pronunciando dizendo que isso aí é um ato de terrorismo de guerra. Então, quer dizer, a gente está vendo terrorismo dos dois lados e parece que cada vez mais longe da paz. Como é que é esse negócio? O que está faltando aí, ô Marcelino? Boa tarde, Santiago. Espero que agora o áudio tenha melhorado. Boa tarde a todos Perfeito. que nos acompanham. Legal. Então, o próprio Hamas, né, ele é considerado um grupo político, né, paralelo, né? Se a gente pudesse levar para a realidade brasileira, seria como as milícias e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, onde existe o poder paralelo, existe toda a legislação fora da lei, e eles acabam usando isso como pretexto para se tornarem populares naquele território. O próprio Hamas disputou com o Fatah eleições na Palestina, né? E o grupo não aceitou a vitória do outro. Então você vê que no próprio grupo que prevê a legalização do Estado palestino, existe dissidência e existe divisão. Então acho que o problema já começa por aí. Quando a gente fala em poder paralelo em grupo armado, eu acho que eles estão muito mais interessados em quem os financia, né? Existem rumores aí que os países mais ricos do Oriente Médio, o Irã, a Arábia Saudita, Bahrein, aqueles países que são muito fortes na indústria do petróleo, acabam financiando esses grupos paramilitares. Então, a gente precisa entender se eles querem mesmo um Estado palestino livre ou se eles querem um Estado permanente de guerra, porque isso traz alguns benefícios financeiros para eles. Por outro lado, Israel, por tudo que sofreu na sua história, né, o povo judeu, tudo que sofreu, o Holocausto, foi um povo
praticamente cigano pelo mundo, né, um povo que ajudou várias nações a se desenvolverem, também não aceita a divisão dos seus territórios, a cessão dos seus territórios, argumentando que do outro lado existe gente dessa espécie, existem gente com conduta terrorista. Não justifica, acho que concordo agora que o mas é o grande problema dessa história, né? O mas sempre acaba justificando, a gente citou aí agora há pouco, colega, a morte de uma ação por drones de Israel que matou aí 10, 12 pessoas, mas agora esse ataque acabou matando 1.000 pessoas, fora aquelas que estão feridas, desabrigadas, que estão refém ainda dos grupos paramilitares. Eu entendo que todos são primos, todos são irmãos numa mesma região, mas eu acho que, assim, de forma pessimista, viu, Santiago, eu vejo que é um problema que vai ser difícil de ser solucionado, até porque você tem a inserção do Oriente, do Ocidente nessa história, agora a União Europeia junto com os Estados Unidos, acaba dando mais pretexto para que os países ricos do Oriente Médio, de origem muçulmana, aqueles que eu citei agora há pouco, acabem aí abastecendo em armas para que os Hezbollah da vida, os Hamas e os Fatahs acabem fazendo o serviço sujo que essas nações não possam fazer. Digo aqui que, assim como o Estado israelense foi construído décadas atrás e foi reconhecido pela ONU, também sou favorável que o Estado palestino seja reconhecido, mas não dessa forma, com um grupo paramilitar, com um grupo que age à margem da lei, com um grupo que age à margem do que o Conselho de Segurança da ONU determina como conduta adequada, mas vejo muito pessimismo nessa história, acho que é uma guerra santa que pode ser substituída por uma outra frase, uma guerra sem fim. E com relação ao Brasil, acho que o Brasil tem um papel de protagonismo nesse momento, porque ele está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, mas acho que o melhor fórum e a melhor forma de colocar a sua opinião seria lá no parlamento da ONU, né, junto com os atores envolvidos nessa história. Nós temos o observador palestino lá, temos o embaixador israelense lá, e lá seria o melhor fórum de poder discutir isso e evitar essas entrevistas polêmicas aí, pontuais na mídia, que podem soar ruim para o Brasil, tanto do lado muçulmano quanto do lado judeu. Ô, Filete, é claro que a gente não gosta desse contexto, a gente gostaria de estar falando sobre outra coisa do que mais uma guerra no mundo, né? A gente já tem lá a guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente já tem aí guerras por todo mundo, inclusive na África fora, e agora a gente se depara com essa guerra santa, né? Parece que era um tema que ainda faltava num contexto de guerra entre Israel e também a Palestina. Agora, uma coisa que a gente vê é que sempre quando tem guerra, tem um americano no meio. Isso aí você não acha que é um ponto fundamental para a gente começar a analisar e a pensar friamente no contexto mundo, porque a gente sabe que existe a indústria bélica, armamento, que isso aí é o que faz os Estados Unidos sobreviver, é o que faz a Rússia sobreviver, mas a gente não pode ficar nesse contexto num mundo globalizado, porque a gente vê, só de ter começado essa guerra, o petróleo no Brasil já aumentou em 4% de um dia para o outro. Quer dizer, imagina o reflexo que isso aí não dá numa grande escala, se de repente for demorar como a gente supostamente espera. E, por outro lado, a gente vê justamente essa questão dos Estados Unidos ser o protagonista de mais uma guerra, porque ele juntou agora, chamou lá os países da União Europeia, seus associados, para que vamos em frente, vamos proteger Israel. Quer dizer, é um contexto particular, porque uma guerra tem-se os dois lados, né? Aquela questão, quando não quer, dois não briga, parece que não existe aí, né, o Filete? Essa questão é uma questão importante. Conforme o Marcelo Rocha falou, e o Marcelino falou muito bem também, essa briga são brigas centenárias, né? Brigas de muitos anos, brigas uma região que foi dividida, muita gente não concorda e tal. Mas a gente não pode esquecer, voltando para esse aspecto, para não ser repetitivo, o aspecto americano, que as maiores fortunas do mundo, ou uma grande parte das maiores fortunas do mundo, são dos judeus americanos, né? E o Marcelinho não falou muito bem que os judeus, até por causa da perseguição de Hitler, do Holocausto, enfim, de tudo isso que aconteceu no mundo, e da própria tendência mesmo da geração, eles estão no mundo todo, né? Então, nós temos comunidade judaica aqui no Brasil, comunidade árabe e tal. E é engraçado que o judeu com o árabe
ele se dá bem em todo lugar do mundo. Se você faz uma festa aqui num clube árabe, vai judeu. E se você faz uma festa, vai árabe, não tem problema nenhum. Aqui eles são grandes amigos. Logicamente, como tem uma briga de uma pessoa com o vizinho, como tem uma briga de uma pessoa que está no partido com de outro partido, que levam para o pessoal, como tem tudo isso, existe. Mas na maioria dos casos, os judeus aqui no Brasil, na América do Sul, eles são amigos dos árabes e os árabes são amigos dos judeus, né? Eu não concordo com o derramamento de sangue, com essa violência toda, né? Você viu, Santiago, foram 11 cidades invadidas num dia meio de folga lá dos judeus, né? Um dia meio de folga lá do país, né? Então, de Israel, enfim. E aquela questão toda, e o Israel, que é tido como o país que tem a maior segurança, a maior inteligência do mundo, as maiores startups, conseguiu deixar 11 cidades invadidas, né? Lembrando que Israel tem 1,5 milhão, eu não falei 1.500, Santiago, eu falei 1,5 milhão de bunkers, de abrigos, ou seja, de abrigos para a proteção das pessoas, né? Hoje existem apartamentos lá que você tem um quarto que é um bunker. Então, um apartamento de 20 andares tem 20 bunkers fora. Tal. No ponto de ônibus, tem um bunker do lado, ou seja, eles já estão meio que com uma expertise para isso, né? E outro dia eu vi uma declaração de uma brasileira, né, até meio eufórica, tal, dizendo que não quer sair de lá, tal, que ela se sente mais protegida de lá do que no Rio de Janeiro, quando ela morava. Ou seja, do mesmo jeito que o Marcelo Rocha e o Marcelino, se nós formos comer hoje na bonita cidade do Guarujá, lá na enseada à noite, lá numa churrascaria ou numa pizzaria, nós vamos tomar cuidado com o celular, do mesmo jeito que se nós formos andar na orla da praia, nós não vamos andar de correntinha de ouro, e se for no Rio de Janeiro, a gente não vai nem de relógio, nem de celular, nem de nada. É a mesma coisa e o Rio de Janeiro continua sendo uma das cidades mais lindas do mundo, é a mesma coisa que lá, eles estão acostumados com esse tipo de coisa. Só que é assim, uma bomba aqui, uma bomba lá, tal. Só que essa ação, ela foi coordenada e eles entraram numa balada, mataram as pessoas. Alguns correram e foram para um bunker e ligaram até para as famílias, estamos aqui protegidos. Eles entraram no bunker lá e mataram os guardas do bunker e fizeram também uma outra bagunça lá, né, matando um monte de gente. Então, é uma região complicada. A faixa de Gaza, sempre quando eu brigo que o lugar é perigoso, vamos supor, eu vou ter que passar, num lugar perigoso no Rio de Janeiro, né? Aí, quando eu vou para lá dar uma palestra, que eu formei lá na Federal do Rio, né? Então, outro dia eu fui falar sobre catarata, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando eu fui lá, eu parei na Serra e perguntei para o guarda, o que é melhor? Eu ia aqui pela Brasil para o Rio ou ir por Sepetiba? Ele falou, qualquer um dos dois é ruim. Não entendi. Qualquer um dos dois é ruim. 5 horas da tarde na Brasil, se tiver um congestionamento, você pode ser assaltado e a região do litoral ali fica muito escura. Você conhece? Eu falei, conheço os dois. Então, arrisca qualquer uma. Então, do mesmo jeito que nós estamos acostumados com isso, eles estão acostumados com pequenas bombas e tal. Eles estão acostumados. Eu não estou falando que é normal, que eu acho bom, eu acho horrível, né? Acho que o Celso Amorim, o final da fala dele ele foi bem, o final e o começo ele foi muito mal, né? Muito mal, tal, e aí começam a pôr foto do Boulos com o pessoal do Hamas lá, ele com faixa, que já faz um tempo, mas não deixa de ser uma coisa meio complexa, né? Como é que ele chegou ali, como é que ele entrou ali, como é que ele teve coragem de ir ali, né? Então, muito bem. Agora, a fala do Celso Amorim, que foi a sua pergunta no começo, eu achei que foi muito ruim, porque você não pode tomar tendência. O Lula já tomou tendência, falando que a Ucrânia estava errada, já deu problema. Então, eles fazem essas falas horríveis, e depois quem paga é a gente, né? Então, é o seguinte, a guerra nunca é bom. A fala do Marcelo Rocha, a guerra nunca é bom, vamos tentar ver o que a gente pode ajudar, sempre a gente é uma região de conflito, mas nós queremos a paz, o Brasil é um país laico, onde nós pregamos a paz e tal. Quando começa a falar uma M aqui, já complica, né? E os últimos presidentes, eles são campeões, né? Tanto de um lado para outro, de falar besteira na hora errada, né? Então, um também era campeão, não estou falando que é desonesto, é campeão, o outro também está sendo campeão do besterol.